Nesse momento, nós falaremos sobre o cosseno da soma de dois arcos. O cosseno da soma de dois arcos é dado por... Considere que nós temos dois arcos A e B. O cosseno da soma deles, cosseno de A mais B, será cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Então, vamos aplicar essa fórmula utilizando ângulos que a gente já conhece. Por exemplo, os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. A partir deles, nós podemos descobrir o cosseno de outros arcos, como, por exemplo, do 75. Podemos calcular os 75 graus como a soma do 45 mais o 30. Desse modo, o cosseno será cosseno de 45 vezes o cosseno do 30 menos o seno do 45 vezes o seno do 30. Ótimo. Então, será raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2 vezes 1/2. Assim, nós multiplicando o numerador com numerador e denominador com denominador, nós temos que o cosseno do 75 é raiz de 6 sobre 4 menos raiz de 2 sobre 4. Do mesmo modo, também poderíamos calcular o cosseno dos 105 graus, que poderia consistir na soma dos 60 mais o 45 graus. Então, a gente poderia aplicar a mesma fórmula, né? Agora usando 60 e 45. Bem, tem uma consequência muito interessante dessa fórmula, que é o cosseno de 2A. O cosseno de 2A é cosseno de A mais A. Então, por se tratar de uma soma, nós podemos aplicar a fórmula que acabamos de aprender. Então, vai ficar cosseno de A vezes cosseno de A menos seno de A vezes seno de A. Cosseno de A vezes cosseno de A é cosseno quadrado de A menos o seno quadrado de A. Então, tá aí uma fórmula bastante comum. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença? Cosseno da diferença de dois arcos. Bem, a fórmula da diferença é cosseno de A menos B, que é igual a cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. E aí eu chamo a atenção de vocês porque na diferença nós temos uma soma. Na soma nós temos uma diferença. Então, é comum que as pessoas se confundam. Então, tem um macetezinho para ajudar vocês a se lembrarem. O macete consiste no seguinte: o cosseno de A e B é cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Então, se for menos, a gente vai somar, e se for mais, a gente vai subtrair, certo? Vamos então agora aplicar a diferença. Por exemplo, nós podemos descobrir quanto que é o cosseno de 15 a partir de ângulos já conhecidos nossos, que são os ângulos notáveis. Porque o 15 pode ser obtido através da subtração 45 menos 30.
Também poderia ser o 60 menos o 45. O resultado seria o mesmo. Então, aplicando a fórmula, vai ficar cosseno de 45 vezes o cosseno de 30 menos... Então, se está subtraindo, agora a gente vai somar, né? É menos 45 menos 30, então aqui vai somar. Seno de 45 vezes seno de 30. Então, temos raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes 1 meio. Então, o cosseno de 15 é raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. E é isso. Obrigada.